Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 4 da classe de jovens. Uma firme decisão de não se contaminar. Para esta aula, os hinos sugeridos são 5, 432 e 473. O que fazer para não se contaminar com as coisas desta vida? Na aula de hoje vamos aprender juntamente com Daniel a importância de estarmos com o nosso caráter no Senhor, o nosso caráter, os nossos princípios no Senhor, nossos valores cristãos para a honra e glória do nome do Senhor. Texto principal. Eu também vou te dar as respostas da hora da revisão. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. Aqui existem três questões aqui importantes. Primeiro, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ou seja, ele desejou no seu coração. Ele não vai tomar essa decisão. Ele não vai se contaminar com as coisas desta vida, né? Com a porção do manjar do rei, né? Com os alimentos do rei. Né? E também, uma outra questão também, é que ele também não iria se contaminar com o vinho do rei. E aqui cabe uma questão interessante de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do nome do Senhor. E Lucas, capítulo 21, versículo 34, nos fala a respeito da glutonaria, que fala sobre bebedeira e também de comer demais. Então, aqui cabe essa questão do pecado da glutonaria. E, entretanto, vemos que nos dias atuais, vemos que não é sempre, que principalmente as questões dos jovens, que eles se atentam a este negócio. É importante que eles tenham também esse desejo, assim como Daniel, também de não se contaminar com as coisas desta vida. Uma outra questão aqui interessante é sobre que ele pediu ao chefe dos eunucos. Pedir aqui é uma questão até de respeito ao chefe. E aqui nós podemos trazer, no sentido direto ou indireto, quando nós estamos num lugar, que no caso de Daniel, que estava numa outra cultura, no caso na cultura da Babilônia, ele também respeitava aquela autoridade. Por quê? Porque aos Romanos capítulo 13 nos fala que não há autoridade que não venha de Deus. Agora, cabe àquela pessoa que detém autoridade, cabe a ela saber o que ela vai fazer com a autoridade que Deus deu a ela. Portanto, é importante que nós venhamos respeitar as autoridades. Resumo da lição. A fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. No livro de Daniel existe uma questão muito interessante, que Daniel vai falar muito sobre a questão da escatologia, as profecias bíblicas. No entanto, o ponto principal do livro não são as profecias, mas sim o caráter de Daniel e seus amigos. Por quê? Porque a questão de ter um caráter vem do homem, vem de nós, né? O nosso caráter, né? E o caráter não tem a ver com religião, o caráter tem a ver com base familiar, com a instrução que recebeu na família. E isso aqui é muito importante, né? Qual o tipo de instrução os jovens estão recebendo dentro de casa, e também cabe se os jovens já são pais também, que tipo de instrução eles estão dando aos seus filhos, porque isso tudo vai gerar lá na frente uma questão de testemunho, né? Verdadeiro para a glória do nome do Senhor. Então é importante que tanto o jovem quanto o adulto venha ter essa responsabilidade de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Introdução. Um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi sua firmeza de caráter. Desde o início, ele expressou profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à contaminação na Babilônia. Uma questão de firmeza de Daniel, que foi o grande segredo da sua vida vitoriosa, e a grande lição para nós, é o tipo de caráter que eu tenho. Por que isso é importante? O que é o caráter? O caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo, quando ninguém está me observando, quando eu não estou, por exemplo, nos olhares dos meus familiares, né, ou do meu pastor, ou da minha liderança no sentido geral. O que é que eu faço quando ninguém está me vendo? Então, Daniel, ali na Babilônia, certamente nenhum dos seus estavam ali, né?
talvez trazendo aqui para nós, né? O seu pastor não estava lá, né? Os seus pais talvez não estariam lá, ou outras pessoas, mas ele, como tinha um caráter firme, ele não se deixava se corromper. Existe até um texto em Daniel, que é talvez o texto de Daniel que eu gosto mais, que é Daniel capítulo 5, versículo 13, que é quando perguntam: Daniel, tu ainda é aquele? Ou seja, você é aquele que veio lá do povo de Israel? Você ainda é aquele? Você ainda tem o teu caráter em Deus? Ou você já se contaminou com as coisas aqui da Babilônia? Então, aqui, Daniel, ele tinha muita firmeza no seu caráter. E o jovem hoje precisa aprender esse negócio. Por que eu digo que precisa? Eu me relaciono muito com jovens. E eu vejo que os jovens hoje são muito imaturos. Eles são muito afoitos. É claro, existem exceções. Eles tomam decisões muito precipitadas, não observam as questões na profundidade, vê somente daquilo no que está na superfície. E isso é perigoso, por quê? Porque por conta disso acaba tomando muitas decisões erradas. Não, isso não é desvio de caráter. Isso não é uma questão de desvio de caráter. É uma falta de conhecimento profundo daquela situação, daquele assunto, do que a Bíblia fala sobre aquela questão. Então, eles acabam não tendo um caráter muito firme. Eles até são, né, os jovens de modo geral, né, o cristão tem um bom caráter, mas não tem firmeza no caráter, ele tem dúvida. A juventude tem essa questão de não ter muita firmeza. Claro, mais uma vez, existem muitas exceções também, mas a maioria, pelo menos os que eu vejo, com que eu me relaciono, é muito raro ver um jovem com uma firmeza no caráter. E o que eu quero falar aqui na firmeza do caráter? A firmeza do caráter aqui não é quando uma pessoa está numa situação errada e aquele jovem toma uma decisão enérgica de falar firme contra aquilo. Não é isso. É quando a questão é com ele. É quando é com ele. É quando é com o jovem, não com outro, com outra pessoa. É quando é com ele. Ou seja, o que ele faz numa determinada situação. Por exemplo, digamos que o jovem hoje tem um grande amigo, por exemplo. Esse amigo tem muita influência sobre a vida dele. E esse amigo o chama para fazer uma coisa errada. Ele vai? Não. Por quê? Porque ele tem firmeza de caráter. Ele sabe que aquilo ali não agrada ao nome do Senhor. Então isso que é a questão da firmeza do caráter. É quando a pessoa está firme naquilo que ela de fato é. Ela não se deixa levar por influências do mundo. Ela é firme naquilo que ela está fazendo. O banquete do rei. A oferta do manjar. Além disso, eles teriam o privilégio de desfrutar dos banquetes reais e da melhor comida e bebida servidos no palácio. Poderia aparecer para alguns a chance perfeita de adquirir status. Daniel, porém, era um jovem espiritual e seu coração não estava na satisfação momentânea. Seu propósito não era agradar o rei da Babilônia, mas o rei do universo. Veja que a oferta do manjar, os meninos, né? Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, deveriam comer da mesma comida do rei. Sentar ali à mesa juntamente com o rei, olha que grande status. Imagina você, por exemplo, né, se fosse lá no caso, né? De onde é que você está vendo? Eu estou vendo ali, eu estava ali almoçando com o rei. Olha que grande status, né? Um momento marcante. Né? Você agora é o centro das atenções, que as pessoas agora vão dizer, não, aquela pessoa ali tem parte ali com o rei, tem um momento com o rei ali, é íntimo, tem comunhão com o rei, ele é uma pessoa que está sempre ali à mesa com o rei, comendo das mesmas coisas que são servidas para os reis. Olha que grande status. Quem não quer status hoje, né? A maioria das pessoas, principalmente jovens assim, se deixam muito levar pela questão do status, né? Acabam se levando, por exemplo, com pessoas de influência, né? Preferem estar com uma pessoa que tem uma boa influência, uma boa reputação no mundo, né? Do que ficar com uma pessoa que verdadeiramente vai levar ele na presença do Senhor, né? De modo geral. É claro, mais uma vez, eu sei que existem exceções, mas de modo geral, quem na verdade não quer estar com uma pessoa famosa, por exemplo? Você, de repente, é muito provável que tenha uma pessoa no meio cristão que você gosta, um cantor, uma cantora, né, um grupo, né, ou um pastor, um pregador. E claro que você gostaria de estar com ele, né, trazendo aqui para nós. Então, era um grande momento de status. E era exatamente isso que Daniel e seus amigos teriam. Um momento de status. No entanto, o que eles fizeram foi certamente fazer algo completamente diferente. E o que era diferente?
O que eles estavam mesmo, na verdade, era no propósito de agradar não o rei da Babilônia, mas ao Senhor. Então isso nos traz a questão de que quando alguém me traz uma oferta de manjar, o que eu vou querer? Eu vou querer o status de estar ali presente diante de talvez de uma autoridade, talvez seja lá de qual autoridade for, né? Tem tantas autoridades no país, ou uma pessoa famosa, um artista, um jogador de futebol, ou vou querer aqui agradar a Deus. E aqui cabe uma questão importante. Não é que você não possa tirar uma foto com um artista secular, por exemplo, um jogador de futebol, não é esse o ponto. O ponto que aqui é, quando esse jogador de futebol ou esse artista vai te trazer para o meio de um lugar de idolatria. É isso aqui que é o ponto. Então, veja que Daniel e seus amigos fizeram o quê? Agradaram a Deus e não ao homem. E isso que faz toda a diferença. Isso que é de fato o caráter de Daniel e seus amigos. Por quê? Porque ali eles poderiam estar na presença ali do rei, fazer tudo que o rei queria, porque era uma ordem do rei. Então ele estava apenas obedecendo a autoridade. Lembra que eu te falei sobre a Romanos 13? Que nos fala sobre a autoridade? Então, não há autoridade que não venha da parte de Deus. Entretanto, quando esta autoridade entra em desacordo com a palavra, a vontade de Deus, então você não tem mais a responsabilidade de cumprir esta lei do homem, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Uma decisão firme. Eles se alimentariam somente de legumes. Foi uma decisão convicta, com firmeza. Antes de dizerem não ao rei, os 4 rapazes haviam dito sim a Deus. Antes de expressar em palavras o que queriam, eles estavam preparados para se absterem da contaminação. Se você pegar um peixe de um rio do Brasil, a maioria dos rios do Brasil são poluídos, aquele peixe ele estará contaminado. Mas se você colocar ele numa água limpa, aquela água vai acabar purificando aquele peixe. É muito interessante a colocação, né? Agora veja que aqui cabe uma questão interessante, que Daniel e seus amigos tiveram uma decisão firme. Por quê? Porque antes de dizerem não ao rei, nos seus corações já tinham dito sim para Deus. Eles não iriam se contaminar, eles se abstiveram da contaminação, eles não querem estar num lugar onde eles estejam contaminados, ainda que as coisas estejam ali contaminadas. Por exemplo, o peixe, você pode tirar ele do meio da água contaminada e ele vai ser purificado. Agora, como ele vai ser purificado dentro do rio? Ali ele não consegue. Foi diferente de Daniel e seus amigos. Mesmo num lugar que tinha muita contaminação, eles não se contaminaram. E, infelizmente, o medo da rejeição social tem levado muitos ao fracasso espiritual, negando a fé e os valores cristãos. Ou seja, nessa questão de rejeição, de modo geral, todo ser humano quer ser aceito. Num grupo, na família, ou seja, o que for, na igreja, todo mundo quer ser aceito. Então, quando vem a questão da rejeição, as pessoas se sentem como? Se sentem para baixo, se sentem inferiores e ninguém quer se sentir assim. Daniel e seus amigos não se importaram com esse negócio da rejeição. Eles não tiveram não teve nenhuma influência com eles. Por quê? Porque eles não se sentiam, não se importavam de ser rejeitados pelo rei e por todas as pessoas da Babilônia. Eles não queriam ser rejeitados por Deus e por isso não se contaminaram. Então veja que é a questão muito interessante de que nós, por mais que nós queremos ser aceitos em um determinado grupo, na sociedade, enfim, nós devemos primeiramente saber o seguinte: eu vou ser aceito nesse grupo, mas se eu for aceito nesse grupo, o Senhor estará me aceitando ou o Senhor me rejeitará? Lembra lá de Saul? Saul foi rejeitado por Deus. Então veja que, olha que situação complexa, né? Como diz lá Mateus 7, 22 e 23, né? Que fala sobre a questão de que Senhor, no teu nome fizemos maravilhas, no seu nome expulsamos demônios, e o Senhor fala o quê? Apartai-vos de mim. Então, ou seja, foram aceitos pela sociedade de um modo geral, mas foram rejeitados por Deus. Por quê? Por causa da iniquidade. Então, nós devemos observar
que independente do grupo que você aceita ou não, seja qual o grupo que for, importante não é ser aceito pelo grupo. O importante é ser aceito por Deus. Ainda que o grupo me rejeite, o importante é que o Senhor me aceite. Uma decisão pequena, mas poderosa. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, nos diz que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando uma pessoa começa a beber uma taça de vinho, quer tomar a segunda, a terceira e daqui a pouco está embriagado. A grande questão pode parecer algo simples, uma pessoa, por exemplo, te chamar para tomar um vinho. Muitas vezes, é até uma questão chiquíssima, né? Ser convidado para um jantar, por exemplo, para beber um bom vinho. Aparentemente, é algo completamente inofensivo, que não há nenhum problema. No entanto, o fato de você aceitar esse convite para beber um vinho, por exemplo, pode acabar com a sua vida espiritual e pode até mesmo te levar à morte, dependendo das circunstâncias. E se aquela bebida ali for te levar para uma cilada? E se aquela bebida você começar a beber beber dois, daqui a pouco está embriagado e acaba fazendo coisas que não deve, pelas quais você vai se arrepender para o resto da vida? Então, uma decisão simples faz toda a diferença. Veja que Daniel e seus amigos tomaram a decisão simples de não aceitar se contaminar. E grande foi o livramento e grande foi as questões envolvendo esses 4 jovens. Portanto, uma decisão pequena que você toma hoje, com sinceridade diante de Deus, de não se contaminar, fará toda a diferença na sua caminhada. E claro, na eternidade. O firme propósito de não se contaminar. Contra a contaminação. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros. A primeira explicação estaria no cuidado dos jovens em não violar as leis alimentares estabelecidas aos israelitas. Portanto, eles já estavam aqui obedecendo um princípio da palavra de alimentos impuros. Eles não queriam se contaminar com alimentos impuros. Então já entra aqui na questão alimentar. E nessa questão, no sentido espiritual do negócio, é a questão de se manter puro, em santidade, como nos diz aos Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Independente do sentido que nós estamos vivendo, como Isaías 6 nos diz, né? Eu sou um homem impuro que habita no meio de impuros lábios. Mas o que aconteceu com ele? Ali, o anjo do Senhor veio, tocou, no caso foi um serafim, né? E purificou os lábios de Isaías. Então veja que aqui, nesse sentido de Daniel e seus amigos, não precisaria dessa questão do anjo vir para purificá-los. Por quê? Porque eles já eram purificados. Eles apenas queriam se manter assim. E isso aqui que é a grande questão da vida deles, né? Eles estavam santos, estavam puros diante de Deus e queriam continuar seguindo assim. É muito importante, é até interessante, eu acho muito interessante o texto de Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, que fala sobre Daniel, que Daniel aparece ali no meio de Jó e de Noé, como pessoas que pela sua reta justiça se salvaria. Sabe por que eu acho interessante? Porque Noé e Jó eram patriarcas, eram pessoas idôneas, né? Pais de família, aquela coisa toda. E pessoas, claro, de uma certa idade, têm uma certa experiência. Mas Daniel era jovem, ele era solteiro. E o que isso traz de lição para você? Que mesmo você sendo jovem, solteiro, você pode estar no meio dos patriarcas, você pode fazer também a diferença. É claro que hoje, esse texto de Ezequiel não nos traz a ideia de justiça, porque nós sabemos que nós não somos salvos pela nossa justiça, nós somos salvos por Cristo. Mas dá aqui para nós compreendermos que hoje, no sentido, mesmo hoje, nos tempos que nós vivemos de contaminação espiritual nas igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus no Brasil, principalmente aí nas grandes igrejas,
Há uma contaminação até mesmo ali no altar do Senhor, né? No ministério pastoral, por exemplo, há muitas questões envolvendo escândalos e tudo mais, mas mesmo assim o jovem pode e deve se destacar como bom exemplo. Cuidado com as companhias. A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens, liderados por Daniel, seria o cuidado para não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. Comunhão é ter algo em comum, andar na mesma direção. É uma questão muito interessante porque Daniel não queria e não quis e optou por não fazer de ter comunhão com aquele rei, um rei pagão. Ele não queria ter nenhum vínculo com ele. É diferente hoje em algumas questões. Tem muito cristão hoje, líderes principalmente, né, pastores, líderes de modo geral, que o que fazem? Querem andar de acordo, por exemplo, com um político, por exemplo, corrupto, por exemplo. Por quê? Porque ele não se importa de ter comunhão com aquele político corrupto. Por quê? Porque ele quer status. Ele quer status. Mas aqui Daniel e seus amigos eram diferentes. Não queriam ter esse tipo de comunhão com alguém pagão, com alguém idólatra. Eles não queriam e ficaram firmes nesse propósito de não se contaminar, de não ter comunhão com o rei. E podemos trazer hoje no sentido de que Daniel, assim como Daniel e seus amigos não quiseram ter comunhão com o rei que era pagão, a sentar nas rodas dos escarnecedores, como diz Salmos 1:1, trazendo para hoje, podemos dizer que, da mesma maneira, a igreja também não deve ter nenhuma comunhão com o mundo. De maneira nenhuma. Porque se alguém tem comunhão com o mundo, não tem comunhão com Deus. Porque não dá, é impossível ter comunhão com Deus e comunhão com o mundo. Ou vai ter comunhão com um, ou terá comunhão com o outro. Então é importante que o jovem tenha comunhão com o Senhor. Uma coisa é o crente se relacionar socialmente com descrentes, pessoas que não possuem as mesmas convicções e fé que as nossas, né? Por outro lado, é diferente de manter comunhão. O que é isso na prática? Uma coisa é você ter, por exemplo, um vizinho que não tem, é uma pessoa, um escarnecedor, por exemplo. Você pode e deve falar com ele, mas não ter comunhão com ele. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas nem por isso você vai deixar de falar com ele educadamente, falar da palavra do Senhor. Não vai ali faltar com respeito com ele. Então, é uma questão de cuidado com as companhias. Ou seja, cuidado com quem você anda. Se a pessoa é escarnecedor, você vai passar, vai cumprimentar e segue a vida. Você não vai parar para conversar coisas que ele certamente vai escarnecer da fé. Então precisa ter comunhão, ou melhor, ter cuidado com as companhias com quem você anda, porque a Bíblia nos diz o quê? Que as más companhias fazem o quê? Corrompe os bons costumes. Gentileza e favor divino. Ao formular o pedido às penais, Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Isso foi uma atitude de sabedoria e educação. Ao defendermos a nossa fé diante dos outros, devemos ser mansos e educados. Coragem sem prudência é tolice. Olha que interessante esse final. Coragem sem prudência é tolice. Se você tem coragem, mas você não tem prudência, você é tolo. Olha o que é a questão da serpente. Jesus chegou a falar que nós devemos ser prudentes como a serpente. Por quê? Porque, de modo geral, antes de você ver a serpente, ela já te viu. E mais importante do que isso na questão da serpente, dificilmente ela dá um bote errado. Por quê? Porque ela tem prudência, ela sabe esperar. Ela sabe aguardar o momento certo. Por isso que Jesus falou que nós devemos ser prudentes como a serpente. Então, a pessoa que tem coragem, mas não tem prudência, é uma pessoa tola. Por quê? Porque aquela coragem que a pessoa tem, sem uma prudência, vai levar muitas vezes à morte. Por que adianta ter coragem?
O importante não é ter coragem, o importante é ter prudência. É claro que, de modo geral, haverá momentos que nós demonstraremos coragem, mas não é sempre. Há momentos que não precisa. Momentos que não precisa. Se a gente for olhar, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Jesus, Satanás disse para ele se jogar lá de cima. Digamos que se Jesus tivesse coragem, é claro que ali tem um outro contexto, né, uma questão diferente da nossa, do que nós estamos falando aqui, mas só para a gente entender. Quando se tem coragem para fazer tudo, por exemplo, tem muitas pessoas hoje, jovens principalmente, que perdem as suas vidas porque têm coragem de tirar uma selfie perigosa. E essa selfie faz o quê? Acaba com a sua vida. O que é isso? É uma tolice. Ou seja, é uma pessoa que tem coragem de fazer, mas não tem prudência. É melhor você ser tido como uma pessoa boba, sem coragem, medrosa, do que ter uma coragem sem prudência. Então veja que a gentileza e favor divino. Então temos aqui uma questão, algumas questões interessantes. Por quê? Porque Daniel foi firme e gentil. Ou seja, ele teve convicção. Ele foi firme, mas não foi mal educado. Ele foi gentil, pediu com gentileza. Lembra que eu falei lá no início? Ele respeitou a autoridade do chefe dos eunucos, ele pediu com gentileza. Então, ele foi gentil, mas também foi firme. Ó, não quero me contaminar com esse negócio aí não. Não vou comer esse negócio não. Não vou comer esse trem aí não. Então veja que ele teve firmeza, mas ao mesmo tempo ele não agiu com grosseria. Um outro ponto importante é a atitude de sabedoria. Você precisa ser sábio e também ser educado. Não adianta ser uma pessoa sábia e não ter educação. Também não vai muito longe, né? O que as pessoas vão dizer? Ah, essa pessoa até é sábia, mas é mal educado. É um grosseirão e coisa do tipo. Aí você perde a sua autoridade. Você perde a sua firmeza. Por quê? Porque você perde, como você não tem educação, como é que vai fazer? Então, o jovem precisa ser o quê? Sábio e educado. Uma outra questão também é que quando nós vamos defender a nossa fé, nós devemos ser o quê? Mansos e educados também. Manso é falar com mansidão. Lembra que Jesus falou que os mansos herdarão a terra? Quando você tem paciência, você é manso. As pessoas muitas vezes vêm falar da religião delas, por exemplo, vêm com todo aquele fervor, aquele furor, e às vezes até com um certo ódio, né? Com aquela raiva, e você está aqui sereno, tranquilo, igual Nazareno, tranquilo. Por quê? Porque você tem firmeza, você é sábio, você é gentil, você é educado. Você não precisa, como o mundo diz aí, né, ganhar no grito. Você vai ganhar no argumento. Você vai ganhar na educação. Por quê? Porque você, para defender a sua fé, você é manso e educado. E o que as pessoas vão dizer? Aquela pessoa ali, aquele jovem, aquela jovem, ela é uma pessoa tão educada. Então veja que Deus concedeu Daniel misericórdia. Misericórdia nesse ponto aqui, nessa questão aqui de Daniel 1:9, é que as pessoas acharam graça em Daniel. Por quê? Porque ele foi educado, gentil, foi firme, mas foi gentil, educado, sábio. Teve coragem, mas com prudência. Então, ele foi completamente equilibrado. Então, o que aconteceu ali? Ele teve achou graça, as pessoas acharam graça, acabou concedendo o que ele havia pedido. O resultado da fidelidade a Deus, a prova de Daniel. Depois dos 10 dias, os hebreus se apresentaram com melhor semblante e mais forte do que os outros jovens que comiam do manjar do rei da Babilônia. Veja que Daniel aqui propôs um teste de 10 dias comendo legumes e bebendo água. Você poderia fazer essa dieta na sua casa, né? A dieta de Daniel. Sair um pouco aí da carne, né, jovem? E ir para quê? Para aquela dieta vegetariana. Olha que situação. Aí você vai aí, ó, beber 10 dias aí, ó, bebendo água e comendo legumes. Já pensou que situação? Ô, meu pai. Bom, para os jovens é um pouco difícil, né? É um pouco difícil. Mas e se fosse hoje, aqui para nós, só entre eu e você? Você aguentaria aí 10 dias só bebendo água e comendo legumes? É uma dieta só o sangue, né? É uma dieta difícil, né? O crente, não que o crente come com uma beleza, né? Não devia, né? Não devia, porque 1 Coríntios 10:31 diz que quer com mais, quer beber mais, fazer tudo para a glória de Deus. Pensou?
Você está lá na pizzaria comendo, ou na churrascaria, na carne lá, ó, comendo, as pessoas lá. Parece um devorador. Olha o glutão. Você está fazendo a glória de Deus? Não, não está. Então, até para a gente comer e para a gente beber, nós temos que ser moderados. Mas veja que coisa extraordinária. O resultado da fidelidade de Deus, a fidelidade a Deus, que mesmo eles comendo legumes e bebendo água, eles estavam mais fortes do que os demais. Por quê? Porque a comida do mundo, ela é contaminada. Ela não faz bem para quem é espiritual. Quando a pessoa está comendo aí legumes e bebendo água, o que acontecerá? Como ele está fazendo isso para uma fidelidade a Deus, ó Senhor, eu não vou me contaminar, eu não vou comer esse alimento que foi entregue a outros deuses, que foi feito isso, foi feito aquilo, foi oferecido, eu vou ficar aqui no legume e na água mesmo. O que Deus vai fazer? Vai fazer com que o nome dele seja glorificado. E por isso, Daniel e seus amigos estavam melhores. Porque nós sabemos que uma dieta de carne, por exemplo, ela é saudável. Ela é saudável. Inclusive, a Bíblia chega até a mencionar, lá no livro de Gênesis, que os animais foram feitos para o nosso mantimento. E aqui eu não vou falar contra o vegetariano. A pessoa pode ser vegetariana, pode ser vegana. Não há nenhum problema, isso aí vai de cada um. Para mim não dá. Não dá para ser vegetariano mesmo. Apesar de que eu sou uma pessoa um pouco diferente, né? Eu abro a geladeira para saltar mesmo para comer couve-flor, brócolis. Eu gosto muito. E não é porque é saudável, não, é porque eu gosto mesmo. Salada eu gosto mesmo. Eu gosto e como com vontade. Agora, não vou aqui falar sobre a pessoa que só come questões de vegetais ou aquela pessoa que é vegana, né? Vegana, o vegetariano é mais aquela pessoa que só come legumes, verduras, mas também come alguma derivada de animais, né? Por exemplo, o ovo, por exemplo, ela come, ela bebe leite, por exemplo. Então ela é vegetariana. O vegano, ele só se alimenta mesmo de vegetais, né? E não come nada que venha do animal. Por exemplo, ela não bebe leite, por exemplo, porque vem da vaca. Não come ovo porque vem da galinha. Então elas são completamente contra esse negócio. Eu não entro muito nessa questão, que vai de cada um. Para mim não dá. Para mim não dá. Eu gosto de uma carne, gosto sim. Gosto de uma pizza. Se bem que pizza não entra nesse sentido, né? Não entra muito nesse sentido. Mas eu gosto de uma carne. Eu gosto e como gosto. Mas apesar que também não é sempre, né? E geralmente a carne que eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de carne seca. Carne seca com abóbora. Ô meu pai, olha que carne seca com abóbora. Não deixa de ser vegetal. Mas o que acontece? Quando nós entramos nessa questão da alimentação, é também importante que, principalmente para os jovens da igreja, né, meio desligados desse sentido também, é importante também que tenha uma dieta equilibrada, para também não ficar gordinho, né? Que aí vai ficar feio, né? As pessoas estão falando, está crescendo o templo do espírito. Não está crescendo não, está inchando, vai ficando feio e começa a criar doença. É perigoso. Você está aí acima do peso, começa a fazer um exercício aí. Ó. Começa a ir para a escola bíblica dominical mais cedo, dá uma volta lá no quarteirão, antes de chegar na igreja, vão perder peso, vão perder os quilinhos. O Senhor garante e aprova. Depois de lhes fazer perguntas para medir o conhecimento, descobriu que se tratavam dos jovens mais sábios do seu reino, superando a todos. Não eram somente eruditos, mas também piedosos e tementes a Deus. Daniel, em especial, recebeu do Senhor o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Isso nos faz perceber que é possível conciliar conhecimento com graça, inteligência com poder. Olha aqui a questão para você, jovem. Eles estavam, quando começaram a fazer perguntas a eles, demonstrou-se que eles tinham uma inteligência fora do comum, tanto que tinham mais inteligência do que os demais da Babilônia. Eles se sobressaíram, fizeram a diferença. Por quê? Porque o Senhor garante e aprova. Então, há uma questão muito interessante que tantas pessoas dizem hoje, né, que o jovem cristão não tem sabedoria, que não são inteligentes. São sim. É porque as pessoas não observam, por exemplo, o que está lá em Jó 28, que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar do mal a inteligência. Então, quando você tem
o temor ao Senhor, você já é sábio. O fato de você ter temor a Deus, você já é sábio. E quando você se aparta do mal, você já é inteligente. Então, como você está na presença do Senhor e você está sempre se distanciando do mal, você é sábio e inteligente. Só que as pessoas não veem por esse lado. Muitas pessoas não compreendem que esta é verdadeiramente a sabedoria e a inteligência. E Daniel e seus amigos faziam exatamente isso. Eles eram tementes a Deus e se apartavam do mal. Deixavam o mal de lado. Então, de fato, eles estavam honrando a Deus. O caráter verdadeiro deles era, de fato, cristão. Então, vemos que há conhecimento com graça, né? Salvação, né? De conhecimento, antes de crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? 2 Pedro 3,18. Inteligência também com poder. Quantas pessoas hoje, né, na igreja têm a inteligência e têm o poder? Que poder é esse? Um poder que vem do céu, né? Vem do Senhor, que é o Espírito Santo na vida do cristão. Rejeitando as tentações do mundo. É importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da vida. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não, não apenas à pornografia e à fornicação, mas também à idolatria e a todas as obras da carne. Aqui é uma questão bem complexa para os jovens, que os jovens precisam ficar muito atentos a esse negócio, que chamam de pornografia. Sites ilícitos não é para você. Se sites não são para você, você sabe do que eu estou dizendo, não? Não é para você. Porque a pornografia, ela é como uma droga. Você começa com a pornografia por baixo e daqui a pouco você vai querer mais graus, mais e mais, e você está querendo mais, e daqui a pouco você não sai da frente do celular ou da frente do computador. Você acaba com a sua vida espiritual e a sua vida física, o seu corpo físico se acaba por causa da pornografia. Então, a sua vida espiritual desanda de uma forma extraordinária, que você não vai querer mais sair para ir para a igreja, porque é nessa hora que aflora a questão de ver o que não se deve, porque os pais, né, vai todo mundo para a igreja, fica sozinho em casa e só o sangue do cordeiro, né? E isso é perigoso. E não é aquela questão da curiosidade, só vou ver porque eu sou curioso, eu quero ver como é que é. Não. Isso é uma armadilha do diabo, porque depois que começa a ver hoje, começa a ver amanhã, e começa a achar engraçado, que não é bem assim, e daqui a pouco a pessoa está completamente envolvida na questão da pornografia. A fornicação, né, porque justamente a pornografia vai levar justamente para fornicação, e também mais aqui a questão da masturbação, né? A pessoa assiste a pornografia e vai se masturbar. E a masturbação, ela causa vários danos à saúde, tanto física, tanto psicológica, tanto espiritual. E nas três áreas, ela afunda a pessoa. Então, não é lícito, não é bom que o jovem entre nessa questão de pornografia, porque, consequentemente, entrará na questão da fornicação, da masturbação propriamente dita. E também a questão da idolatria e todas as obras da carne, a homossexualidade, entre outras coisas. E também a questão da idolatria. E isso é perigoso, essa questão da idolatria. Deus não está nesse negócio. Inclusive, a idolatria é algo que aborrece a Deus. Por isso que Daniel e seus amigos não foram idólatras lá na Babilônia. Eles foram tementes ao Senhor, foram fiéis ao Senhor. Não entraram nessa questão da idolatria. Conclusão. Como manter a pureza de caráter em meio a uma sociedade corrompida? É uma questão muito difícil, principalmente para os jovens. Eu falo porque eu já fui jovem, já passei por situações bem complexas, sei bem como é difícil, é complicado. A beça, ainda mais hoje, né? Quando eu era jovem até que não era tanto, mas hoje eu vejo aí a pressão, né, e a opressão da mídia, né, até mesmo dos sites indecentes, né, de conteúdo adulto, entre tantas outras coisas. Hoje, o jovem hoje precisa ter muito mais caráter cristão do que quando eu era jovem, né? O jovem hoje é muito mais difícil, porque hoje tem muito mais recursos, né? Quando eu era jovem não tinha recurso de internet, por exemplo, para ficar assistindo pornografia. Hoje já existe e vem aos montes, às vezes até mesmo em redes sociais aparece um aqui, outro ali. Então é realmente muito difícil
para o jovem se manter firme. Mas como é que o jovem se mantém firme? Não enchendo do Espírito e não se embriagando, estando firme na presença do Senhor, colocando no seu coração, assentando no seu coração o desejo de não se contaminar com os manjares do rei, se apartando de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que não provém de Deus. Você acaba fazendo o quê? Se afastando dessas coisas e se aproximando mais de Deus. Lembra que o Tiago fala? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Como foi possível aprender com Daniel? A resposta a esta pergunta tem início com uma resolução firme que nasce no seu coração. A conduta íntegra simplesmente resulta desse compromisso interno com a intenção de agradar a Deus. Sabe que o seu corpo fará? Aquilo que o seu coração assentar. Se o seu coração assentar e não se contaminar, o seu corpo não se contaminará. Pode acontecer o que acontecer, mas você não se contamina. Por quê? Porque no teu coração você já assentou o desejo de não se contaminar. Agora, há também aquela questão que Jesus falou, né? Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os fora. É melhor entrar no céu faltando o olho do que com os dois olhos, melhor, ir cego para o céu do que com os dois olhos indo para o inferno. Aqui, é claro, é uma questão simbólica, né? Não é literal, quero dizer. Mas se for o caso, por exemplo, na pornografia, como é que você arranca os olhos na questão da pornografia? Não é você arrancar o seu olho, é você não olhar mais para a pornografia. Você não olha mais para aquele negócio. Sobre a questão da masturbação, ficou claro, né? Você não precisa cortar a mão. É só você não usar a mão para se masturbar. Acabou. Era sobre essas coisas que o Senhor Jesus estava querendo dizer ou estava falando, né? E muitas pessoas às vezes levam até para o lado literal, né? Não é literal aqui o ponto. Então, quando o jovem se assenta no seu coração de não se contaminar, o Senhor vai dando graça. É possível que de vez em quando dá uma escorregada? Sim, é possível. Né? Mas a Bíblia fala o quê? Filhinhos não pequeis, mas se pecado tem advogado justo. Então, a questão do pecado é, ainda que você assente no seu coração de não se contaminar e por alguma razão ou outra você acabe não se contaminando, mas você acaba pecando, é importante que você compreenda que a questão do pecado não é o pecado em si, é viver na prática. Então você não vive na prática, você pode até ter escorregado e pecado, mas o que a Bíblia diz? O justo, ainda que caia, não fica prostrado. É o seu caso. Então, que nós venhamos nesse sentido, observar as questões do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Daniel propôs em seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, pedindo que fossem dispensados. Daniel capítulo 1, versículo 8. Número 2. Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Número 3. Durante 10 dias eles comeriam somente legumes e beberiam somente água. Número 4. Depois dos 10 dias, os hebreus se apresentaram com melhor semblante e mais fortes que os outros, jovens que comiam do manjar do rei da Babilônia. Daniel 1,15. Número 5 é uma resposta pessoal. E se você se sentir à vontade de deixar essa resposta sua pessoal aqui nos comentários, deixa que eu vou te dar um coração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você, mais do que nunca, assente no seu coração o desejo de não se contaminar com os manjares do rei, nem com a idolatria, nem com a pornografia, nem com a fornicação e nem com as obras da carne, mas que você venha buscar, como diz Colossenses capítulo 3, as coisas que são de cima. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!